Vamos lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, dia de entrevistas lá no Catar, Flamengo e Paris Saint-Germain. E aí, já tem o seu palpite? Fica até o final do vídeo, que vamos deixar nosso palpite. Tem entrevista especial com José Boto falando sobre novos reforços, contratações. Fica aí no nosso canal, por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Brasília, Goiás, põe seu estado, a sua cidade ou o seu país. Você tá no Catar, em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, põe aí seu país também, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixa os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Flazoeiro, link na descrição como créditos. Bora lá para as últimas informações do Flamengo. De final do Intercontinental. Com chuva, não forte para falar a verdade, mas chuva em pleno deserto, o Flamengo realizou o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Paris Saint-Germain na grande decisão da Copa Intercontinental. E até uma cortesia, não estava no planejamento inicial, o Flamengo concedeu 2 jogadores para falarem com a imprensa, o Luiz Araújo e o Alexandro. Luiz Araújo, que junto com o goleiro Rossi, em número de partidas, é quem mais entrou em campo pelo Flamengo nessa temporada. Até por isso, a assessoria do Flamengo trouxe o Luiz Araújo, uma espécie de homenagem a esse grande ano do Luiz Araújo. É o ano mais goleador da minha carreira, que eu tenho mais assistências. Costumo dizer que é o melhor ano da minha carreira, mas nesse momento eu estou no banco, mas eu me considero um jogador muito importante, um jogador muito decisivo e nesses momentos, num jogo tão importante como esse, tenho certeza que o Felipe pode contar comigo. Bom, o Flamengo com força máxima, né? Pedro, que se recuperou, já até entrou nos minutos finais na partida contra o Pirâmides, mais uma vez participou da atividade inteira. E um Flamengo que já pensa no PSG, na maneira como enfrentar o poderoso time francês, né? O Luiz Araújo foi lembrado na entrevista como o Botafogo enfrentou o PSG no meio do ano, né, no Mundial nos Estados Unidos. O Botafogo jogando fechadinho, no contra-ataque, conseguiu a vitória por 1-0. Mas, segundo o Luiz Araújo, a tendência é que na quarta-feira a forma de jogar do Flamengo não seja parecida. Como o Felipe sempre jogou, a gente não vai mudar nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa, não podemos errar. Já o Paris Saint-Germain chegou nesse domingo apenas em Doha, no Catar. Nessa segunda realizou o treinamento fechado, sem acesso à imprensa. Terá muito menos tempo, né, para aclimatação, para se acostumar com o fuso horário, para se acostumar com o gramado, com a bola. Mais de 31 mil ingressos vendidos para essa partida entre Flamengo e PSG. Então a expectativa é de, pela primeira vez, casa cheia nessa Copa Intercontinental realizada aqui em Doha, no Catar, que termina na quarta-feira com a grande decisão entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Não nervosismo, mas existe talvez um algo a mais para esse jogo. Isso dá para notar no dia a dia, que cada vez estamos ficando mais focados, possa ser um pouco mais ansioso, mas também confiante. É um jogo histórico, né? Pode ficar marcado para a carreira de todos aqui, caso a gente ganhe. Bom, nós temos aí o PSG como chega para enfrentar o Flamengo. Destaques da temporada: segundo colocado na Ligue 1, terceiro colocado na fase de Liga da Champions, campeão da Supercopa da UEFA de 2025. Nenhuma derrota, foi por mais um gol de diferença e não perde há 3 jogos, em 2 vitórias e 1 empate. Em 2025/26, o aproveitamento é de 72,5%. Mas perdeu a liderança do campeonato francês agora para o Lens. Pode ser aquela perda apenas momentânea, é verdade. André Kfouri, o Flamengo pode aprontar para cima do PSG? Pode, o Flamengo pode. Eu diria que no futebol sul-americano, o Flamengo é o time mais equipado, por todos os motivos conhecidos, para aprontar. E não da forma como o Botafogo aprontou, né, na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que foi uma maneira perfeitamente válida e até compreensível por parte da comissão técnica do Botafogo naquela ocasião, de lidar com, né, as possibilidades do jogo e as oportunidades que fatalmente uma equipe que estivesse atuando essencialmente de uma forma defensiva teria. E o Botafogo não só a aproveitou, como a criou, né? O gol do Botafogo naquela ocasião é um gol que mistura tudo isso, né? A identificação de uma oportunidade
e as decisões corretas, né, num contra-ataque, um pouco de sorte, que o futebol sempre depende também desse balanço, e o Botafogo venceu aquele jogo com méritos. Eu acredito que o Flamengo não vai atuar daquela maneira, e isso não significa dizer que o Flamengo vai atuar de peito aberto contra o PSG, como se fosse um jogo contra uma equipe que ele considera tecnicamente inferior. Obviamente não será assim. As experiências no Mundial acho que contam. Talvez o Flamengo tenha feito a sua melhor atuação, esse Flamengo, né, do Felipe Luiz, tenha feito a sua melhor atuação contra o Chelsea no Mundial e cometeu muitos erros contra talvez uma das piores equipes para você cometer erros, né, que é o Bayern de Munique, e isso permanece do ponto de vista da forma como o Bayern atua e a maneira como ele pressiona e pune os erros cometidos pelos seus adversários. Então, acho que as lições podem ter sido aprendidas aí, principalmente em relação ao que não fazer. O Flamengo tem que fazer um jogo muito técnico, muito preciso, saber quando arriscar, não se sentir um pouco mais à vontade para se colocar em risco, porque esses riscos serão penalizados pelo PSG, certamente, mas eu acho que o Flamengo vai ter condições de nos mostrar uma maneira de atuar contra o último campeão da Liga dos Campeões, uma equipe de qualidade indiscutível, de uma forma própria dele, sem negar as suas características. É isso que eu espero do time do Flamengo, e eu acho que existe uma chance sim, porque se trata de apenas um jogo, e não só isso. O PSG, daqui a pouco, há algum tempo atrás, o Gustavo falou, né, quando você disse o Agente Livre, falou-se um filme, né, o Agente Livre com o Thiago Silva, tem aqueles filmes de operações militares em que o pessoal, né, desce pela corda do helicóptero num prédio. E que você adora. É assim que o PSG vai chegar ao Mundial. Sim. É como se um grande helicóptero parasse em cima do estádio e os jogadores descessem pela corda. Não há qualquer adaptação. Então o Felipe Luiz falou, e os jogadores do Flamengo falaram também, gramado, bola diferente. O PSG vai chegar para jogar e vai embora. Isso pode cobrar um preço. Sim. Não só por essas questões essencialmente técnicas, né, que é a bola que é diferente, os jogadores assentem de uma outra maneira, o gramado que faz com que o jogo seja disputado em uma determinada velocidade, as reações da bola a esse gramado, não só por isso, mas porque também, e isso jogadores e técnicos dizem, é importante você se sentir no ambiente do torneio. Isso conta. O futebol, ele é isso também. Você chegar, ser colocado num estádio, joga aí, e ser retirado, que é o que vai acontecer com o Paris Saint-Germain, pode ser prejudicial. Pois é, mas é um Luiz Henrique que presta atenção sim no Flamengo, tanto que na última partida do Campeonato Francês colocou um time misto em campo, já pensando nessa partida, e ele já tinha dito, olha, se eu puder escolher, eu prefiro não jogar contra o Flamengo. Ele sabe do risco que ele corre também. E o Mundial de Clubes mostrou, eu acho que o grande, do ponto de vista coletivo, né, sem olhar só para Fluminense ou Palmeiras ou Flamengo, mas acho que o grande recado que o futebol brasileiro passou ao futebol europeu no Mundial de Clubes é que com a quantidade de dinheiro que se gasta, que se produz no Brasil e com a qualidade das pessoas, a qualidade de trabalho existente hoje no futebol brasileiro, nós não somos apenas um produtor de talentos para exportação, porque o futebol brasileiro, historicamente, ele é para o futebol europeu, o futebol de clubes no Brasil, um exportador de mão de obra para eles contratarem e desenvolverem, né? E aí a ordem econômica impôs isso. Mas atualmente o futebol brasileiro é mais do que isso. O futebol brasileiro é um futebol que evoluiu muito. Temos jogadores de ponta, jogadores que há pouco tempo estiveram na Europa e agora voltaram, ou que poderiam estar na Europa e optaram por voltar. Esse recado foi dado no Mundial de Clubes pelos 4 times, em diferentes momentos da competição. E isso muda um pouco o olhar de quem tem um pouco mais de interesse de saber o que acontece fora, ao redor, além do próprio umbigo. O jogo de quarta-feira, ele vai ser interessante, tem 2 pontos que me chamam a atenção. Primeiro, o Flamengo é colocado nesse jogo numa condição que ele está pouquíssimo acostumado, porque contra todos, absolutamente todos os times do continente, toda vez que o Flamengo joga, a gente fala, o Flamengo é melhor, o Flamengo tem um time melhor, mas, etc e tal, mas o jogo pode ser difícil.
Esse tipo de jogo é o raro encontro em que a gente fala, olha, o Flamengo é o time inferior da questão. Né, isso raramente acontece, só em enfrentamentos contra gigantes clubes europeus. E é interessante ver o Flamengo se comportando nesta situação. O Flamengo já se comportou bem nessa situação em outros jogos, no Mundial, por exemplo, contra o Chelsea. E depois da pancada do primeiro tempo do Bayern de Munique, tentou se recolocar no jogo, mas não conseguiu. O outro lado da história, que pode ser favorável ao Flamengo, é que geralmente, quando um time brasileiro enfrenta um gigante europeu, a gente tem muita gente em campo que não está acostumada a esse tipo de jogo. Aqueles jogadores que falam, nossa, mas geralmente eu jogava com o Paris Saint-Germain no videogame. E o Flamengo não é esse caso. Tem muita gente que está muito acostumada a esse tipo de jogo. É Danilo, é Alexandro, é Jorginho, é Saúl, é Samuel Lino, para falar só 5. Até os remanescentes de 19, o BH e o Arrascaeta, também já estão acostumados, porque esse vai ser o quarto duelo europeu dessa dupla. Liverpool-Chelsea, Liverpool no primeiro Mundial, Chelsea-Bayern de Munique e agora o Paris Saint-Germain. Então o Flamengo é um time, além do próprio Felipe Luiz, é um time mais acostumado a esse tipo de jogo, individualmente falando, do que a média dos times brasileiros quando enfrentam adversários assim. E isso pode encurtar um pouco a distância. O Paris Saint-Germain é o favorito, é o claro favorito, mas existem meios para o Flamengo bagunçar a conversa. Olha, e ainda falando da final do Intercontinental, a presença da torcida do Flamengo segue em baixa, e muito por conta da logística da final em Doha. Não está fácil encontrar flamenguistas pelas ruas de Doha. Ah, sim, tá. Mas dá pra entender porque... Sim, a explicação é fácil. Foi o Mundial na metade do ano, mas principalmente essa final da Libertadores. E o Mundial logo em seguida. O primeiro jogo da Copa Intercontinental foi apenas 10 dias depois da final da Libertadores. E o pessoal tem que decidir em cima da hora, né? Por exemplo, eu comprei minha passagem, foi semana anterior ao jogo. Comprei, sei lá, 15 dias atrás. Lima e Doha, 2 passagens caras. Para Lima, mais ou menos uns... Eu consegui comprar antes, então me organizei uns 4 mil. Catar foi mais caro, Catar foi uns 12. Então, assim, se as passagens têm uma noção de quanto se gasta, né? Não tem voo direto do Rio de Janeiro para o Catar. A maioria acabou pegando passagens com várias escalas. É o caso de Jéssica, torcedora e influenciadora símbolo do Flamengo, passou quase um dia voando. E tudo isso sem contar o que se gasta com hospedagem, ingressos, comida. Realmente precisa gostar muito. É difícil pagar, considerando que é um time brasileiro. E acho que também a logística é complicado, né, cara? Acho que o cara tem que viver meio que em função do time, né? É a minha maior paixão. E todo mundo que me conhece sabe que a minha vida é esse clube. Então, eu mudei tudo, praticamente tudo na minha vida, para viver acompanhando o Flamengo. Foram apenas 7.108 pessoas diante do Cruz Azul, 8.368 contra o Pirâmides. Com exceção de 3 jogos do Campeonato Carioca, os 2 piores públicos do Flamengo no ano. Estranho, diferente. Os jogadores estão acostumados a jogar em todos os lugares com estádio lotado. Todos os lugares, em casa e fora. Então, é uma pena. E olha que a FIFA ainda distribuiu alguns ingressos, mas nem a população local se animou muito. Não é que no Catar o futebol não tem importância, muito pelo contrário. O problema é que a Copa Intercontinental acontece ao mesmo tempo e na mesma sede que a Copa Árabe de Nações. Por aqui, é esse o grande torneio do momento. Também não ajuda nada o fato de que nas ruas a propaganda é só voltada à competição das seleções da região. Não se encontra um sinal sequer do Mundial de Clubes. E é engraçado que eu nem sabia que estavam na Copa Árabe, né? Eu fui pra ver a Copa Intercontinental e sim, não vi nada de anunciando a Copa Árabe, a Intercontinental aqui. Também não é que os moradores da região não gostam do futebol brasileiro. Esse argelino diz que ama a seleção desde pequeno. Não foi em nenhum jogo do Intercontinental, mas vai comprar ingresso para a final contra o PSG. Para a grande decisão, até pela venda de ingressos, já é certeza de que o público será bem melhor. Primeiro, porque os amantes de futebol querem ver o poderoso Paris Saint-Germain. Segundo, porque vão chegar mais rubro-negros, principalmente aqueles que moram em países da região. Tem também os que viraram flamenguistas. Este saudita diz que vai para a final e tornou-se rubro-negro por causa do Michael, que jogou no time que ele torce, Al Hilal. Michael conquistando corações. E olha que jogador bom jogando na Arábia não falta.
E olha só, nação, uma entrevista importante do José Boto ao nosso amigo do canal Flazoeiro. Vamos aqui analisar o José Boto falando sobre contratações e o planejamento do Flamengo para a temporada 2026. Ele já tá de olho em novos reforços, hein? E também sobre o que esperar do Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo em 2025 ganhou tudo praticamente. Vamos aqui ver o que ele falou sobre isso. Eu já deixo os créditos ao meu amigo do canal Flazoeiro, link na descrição como créditos. Ele nos cedeu essas imagens e nós vamos aqui analisar nesse momento. Inclusive, vai lá depois, se inscreve no canal dele, o link vai estar na descrição, tá bom? Vamos lá ver então José Boto falando sobre contratações. Que tem, durante toda essa coisa que se tem, até o Felipe falou na última coletiva, que depois que o Flamengo perde pro Bayern de Munique, vem tipo um turbilhão, muita coisa acontecendo. O Felipe falou, não esqueci não, falaram muito. Eu perdi pro Bayern de Munique e falaram muito de mim e tal. Algum momento você pensou em chegar pro presidente BAP, entregar o seu cargo e voltar para Portugal? Teve isso, sim? Houve alguns momentos, houve um momento depois do Mundial em que uma coisa é quando tu és criticado, que pode até ser injustamente, mas com algum fundamento nas críticas. Outra coisa foi uma altura que eu achei que já estava a passar dos limites, que havia algo mais do que uma crítica ao meu trabalho. E isso é algo que também é típico do Brasil, que é as pessoas criticarem sem verem o resultado do trabalho, não é? Sem verem, ali naquele caso foi por causa das contratações, que elas não chegavam, e acabámos por ser o clube que mais cedo fechou o elenco para a segunda parte do ano, mais cedo do que o Palmeiras, mais cedo do que o Cruzeiro, mais cedo do que todos os outros. Mas esse ataque, que às tantas eu não percebi muito bem porque é que ele vinha, de onde é que ele vinha, porque é que ele estava a acontecer, fez-me, em certa altura, se calhar pensar que não valia a pena estar ali. Felizmente resisti, não é? E houve pessoas que me ajudaram a resistir, como o Felipe, como o próprio presidente BAP, e hoje estamos aqui quase que a rirmos do que se passou, não é? É verdade. Embora, como também disse o Felipe, nós não esquecemos algumas coisas, que é o que eu te digo, uma coisa é uma crítica construtiva, uma crítica que nós podemos até não concordar, mas percebemos que do outro lado está uma preocupação. Outra coisa é quase que ataques pessoais, esse tipo de coisas nós não esquecemos, não é? Agora, você falou do passado, que no momento pensou em sair, porém agora o seu contrato está acabando. Antes de eu falar de qualquer contratação, de qualquer renovação, de qualquer coisa, quem fica e quem vai embora do Flamengo, eu preciso saber de você. Sim. Porque o presidente BAP deu uma entrevista na semana passada e ele disse que no seu contrato existe a possibilidade de estender por mais um ano. Ele não quer se desgastar com essa possibilidade de estender por mais um ano, ele quer te dar um novo contrato, reabrir uma negociação com você. Não, isso é verdade. Há 2 dias atrás o meu advogado recebeu o novo contrato. Tudo aquilo que eu posso dizer que sim ou não é que são os valores, está certo. Agora é só uma questão dos advogados verem se está todos aquelas cláusulas bem ou não. Então esse negócio de tem os clubes da Europa que estão querendo e tal, é normal? É normal, eu sempre trabalhei na Europa, não é? É normal que os clubes europeus me conheçam. Depois de um ano de sucesso destes, é normal que possa isso existir. Agora, isso não quer dizer que eu não vá renovar pelo Flamengo, que está tudo encaminhado para o fazer, só não o fizemos ainda porque estamos aqui no Qatar e porque o meu advogado só recebeu há 2 dias o novo contrato e tem que, naquilo que é o essencial, está tudo certo. Agora ele tem que me dizer, não pode assinar, que está tudo ok. Então todos os termos que o Flamengo te ofereceu já está do seu acordo tudo. E por você... O meu acordo foi uma coisa simples, foi um telefonema, isto e aquilo, está certo, podemos seguir em frente. Então a gente tem o Boto aí para 2026. Sim, em princípio. Porque eu estava até falando isso no canal esses dias, falei assim, antes do Boto fechar qualquer contrato, qualquer jogador, ele tem que resolver o dele, porque o dele está acabando, ele precisa... Não, de qualquer forma também, nunca deixaria de ser profissional e de fazer as coisas que tem que se fazer até, pelo menos, ao dia 31, neste caso. Vai depois perseguir, mas isso faria-o sempre, por uma questão de profissionalismo.
seguindo sempre ordens superiores, nesse caso, do que é que se deveria fazer ou não. Qual é a tua expectativa para agora e qual seriam as suas prioridades em contratações? Portanto, nós temos bem delineado o que é que queremos fazer, aliás, como sempre tivemos, e o facto de termos muito dinheiro não quer dizer que a gente o vai gastar todo só porque temos dinheiro para gastar, não é? Isso não é uma coisa muito inteligente. Nós temos que perceber duas coisas. Uma, que este elenco é muito bom, porque se não fosse muito bom, não ganhava o que ganhou, não é? Temos que realmente fazer ali alguns ajustes em algumas posições que vamos precisar, principalmente para compor elenco, não é? Agora, o que nós tentamos é que quando compomos o elenco, que a competitividade aumente ainda mais, não é? E é isso que nós vamos tentar. Temos bem definido 3 ou 4 posições que queremos agora para o início da temporada. Agora não vamos fazer nenhuma loucura, não vamos, já disse isto mais que uma vez, nós vamos tentar mais o mercado brasileiro neste momento, porque existe uma lei, como vocês todos sabem, que são dos 6 jogos, 7 jogos, que depois não podemos, o jogador não pode jogar por outro clube. Ano que vem são 12. São 12, uma coisa boa, já melhorou. Mas isso, eu não acho isso uma boa lei, sabes porquê? Porque acho que faz com que o dinheiro não circule dentro da própria competição, e isso é ótimo. Nós, em vez de irmos gastar fora, se gastarmos dentro, faz com que a competição seja maior, seja melhor, e é esse o objetivo que temos neste momento. Não quer dizer que não vamos buscar nenhum jogador fora, não é? Mas vamos tentar, neste momento, trazer jogadores, que a maior parte das contratações sejam jogadores brasileiros. Então, o foco do Flamengo nesta janela de transferência está mais no futebol brasileiro. Sim. Você já tem conversa com algum clube para trazer algum jogador? Já tem alguma coisa alinhavada? Fala-se sobre o Vitão, um jogador que jogou com você no Shakhtar e que, além de ter jogado com você no Shakhtar, tem a situação do Internacional, ele está no último ano de contrato. Já tem alguma coisa envolvendo esse jogador? Existem, não vou falar desse jogador em particular, nem vou falar de nenhum jogador em particular. Existem, como é óbvio, bem definidos os alvos que queremos, não é? Não é só um por posição, temos um número 2 e um número 3, não é? E essas conversas já existem, até neste momento que estamos aqui no Qatar, existem conversas para que esses jogadores que nós queremos possam vir. Agora vamos fazer tudo com o nosso timing, para que não paguemos mais, porque lá está o facto de termos muito dinheiro, não quer dizer que a gente vá ter que gastar, não é? O Presidente costuma dizer isso, não é? O facto de eu ter muito dinheiro, eu poder pagar R$100 por uma Coca-Cola, porque posso, não quer dizer que eu o faça, não é? Sabemos o que queremos e vamos com calma e de certeza que, na altura certa, os jogadores que nós queremos e que precisamos para que o elenco fique melhor, vão estar aqui. Alertando, até para os torcedores e tudo, que este elenco já é muito bom. Este elenco já é muito bom, já dá garantias, por isso ganhou tanto e o que ganhou este ano. Portanto, não vamos com pressa, não é aquela coisa de que precisamos realmente de fazer aqui uma revolução, que não precisamos. Falando um pouco... Agora, o que é preciso, aí sim, porque o facto de teres feito uma temporada como esta, o facto de teres feito um Mundial, apesar das pessoas terem achado que perder com o Bayern Munique foi um mau resultado, nós temos um Mundial que levou o nome do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, do treinador do Flamengo, bastante alto na Europa. Vamos ter também que ter muita atenção e defendermos das investidas de clubes por jogadores nossos, que são importantes e que nós não queremos que saiam de forma alguma. Seria esse o maior desafio do departamento de futebol hoje? Segurar quem está? Eu acho que esse é um desafio maior do que trazer jogadores, por exemplo, como foi no verão, em que nós tínhamos que realmente dar ali um reforço da equipa com nomes, não é sonantes, com nomes importantes para que a equipa melhorasse. Mais do que isso agora é segurar os bons jogadores que temos aqui.
e que se valorizaram aqui também. Quando foi perguntado da renovação do Felipe Luiz, e isso está sendo tratado por ele, ele falou que a expectativa era até o dia 15 de dezembro, porém, como o Flamengo está aqui no Mundial, talvez demore mais 10 dias, então vai ali para o dia 25. E aí falaram assim, então vai ser o presente de Natal para a torcida. Ele disse que não, que poderia vir outro presente de Natal. Já tem alguma possibilidade assim de se anunciar um reforço antes do Natal, Boto? Isto, sabes, é assim, vamos à janela de meio do ano. Sim. Na janela de meio do ano, o jogador que primeiro comecei a conversar foi o último a vir, que foi o Carrascal. Que viria antes, inclusive, do Mundial. Exatamente, estava tudo ali alinhavado, o jogador tudo certo, e depois o clube de lá começou a complicar. Portanto, há coisas que nós não dominamos. E se há uma coisa que eu me orgulho em todos os clubes onde passei, é não fazer os clubes pagarem mais do que aquilo que devem. Só para agradar à torcida, só para o meu nome ficar bem, não é? Olha, paguei muito mais do que... Não, acho que são preços justos, nós não vamos pagar mais do que isso, do que os preços que nós achamos que devemos pagar, nem que isso às vezes demore um pouco mais do que aquilo que era a expectativa que nós tínhamos. Acho que ninguém se arrepende hoje do tempo que esperámos pelo Carrascal. Não é? Acho que ninguém se arrepende hoje de termos esperado por ele, não termos feito nenhuma loucura de pagar muito mais do que era devido, ou de termos desistido e não o termos agora aqui aportando à equipa aquilo que ele tem aportado. É isso aí, nação. Tá aí o José Boto, então, falando sobre a expectativa, né, dos reforços. Ele não citou nomes, mas falou que o foco é contratar jogadores brasileiros que estejam atuando no futebol brasileiro. E aí? Cara, quem será que pode vir pro Flamengo? Analisando também o que o José Boto falou, o elenco do Flamengo já é um baita de um elenco. O melhor elenco da América do Sul. Mas nada melhor do que o torcedor ver o seu time se reforçar cada vez mais, né? Então, vamos ficar de olho, porque deve vir novos reforços, como o José Boto falou, deve estar sendo tratado em algo especial. A gente viu aí que o José Boto, ele é bem discreto, né, nas contratações, inclusive quando ele trouxe os jogadores do Flamengo, foi se falado, mas as negociações foram bem ocultas, né, de uma forma que não se expressou para a mídia as contratações. E ele foi bem eficaz nas contratações, trouxe Carrascal, Jorginho. Então, vamos ficar de olho e vamos ver o que pode acontecer para essa próxima temporada 2026. E falando de final da Copa Intercontinental Mundial de Clubes, o Flamengo está na final. Você já tem seu palpite? Qual que é o seu palpite para essa grande final Paris Saint-Germain e Flamengo? Escreve nos comentários, deixa o seu palpite. Eu vou deixar meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 1, Paris 0. 1-0, meu amigo. 1-0 Flamengo. 1-0 Flamengo. Escreve aí nos comentários seu palpite. Vamos ver quem vai acertar o palpite, hein? E tomara que seja com o Mengão levantando a taça. A cereja do bolo, como diz o José Boto. Vamos ver o que pode acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.